Olá, História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e vamos para mais uma aula a respeito de Padre Vieira e Sermão da Quarta-feira de Cinza, depois da vinheta. Este último sermão da série 3, sermão de 1672, sermão de 1673, pregados em Roma. Este terceiro fecha um ciclo a respeito do pó, da morte, é o sermão da Quarta-feira de Cinza e remonta aos dias de Quaresma, os dias de reflexão, de revisão de conceitos da vida pagã em contraste com a vida cristã, enfim. Esse terceiro sermão traz como tema a morte em oposição à vida. A morte seria muito mais interessante, muito mais legal do que a vida. A morte deve ser amada e a vida temida. O pó que somos é a vida. O pó que havemos de ser é a morte. A morte é o maior bem da vida, segundo o Padre Antônio Vieira. Estamos no século XVII, é o estilo barroco. Você se lembra que o texto de 1672 tratava do pó que somos, ao pó que vamos ser, a possibilidade, a necessidade de fazer uma revisão de sua vida, dos seus conceitos, blá blá blá. No segundo sermão de 73, século XVII, a história do morrer bem, do morrer duas vezes, meter um tempo entre a vida e a morte, morrer antes, abdicar de vícios e de vaidades, pagar suas dívidas, etc, etc. Estamos então na parte 3 com esse tema. A vida é pior do que a morte. Ele vai dar o exemplo de Ananias e Safira, que foram mortos por Deus por terem cometido pecados. Não aconteceu o mesmo com Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso, não foram mortos. Segundo o Padre Vieira, não era misericórdia, era sim punição, justiça. Diz Padre Vieira que a punição para os miseráveis é a vida, para os felizes, a morte. Como punir com a vida aqueles que sofrem, aqueles que são pecadores? Quanto mais eles viverem, mais sofrerão, mais terão dores. Já os felizes, já os resolvidos, os ungidos, estes sim podem morrer. Pois bem, o livro de que falo é esse aqui, essa sequência da editora da Unicamp, organizada pelo professor Alcir Pécora, Sermões de Quarta-feira de Cinza, assim mesmo, no singular. Muito bem. Padre Vieira cita o exemplo de figuras como Elias, Aitofel ou Aquitofel e Catão, que teriam pedido para morrer, teriam se suicidado. Há figuras que desejaram a morte, mesmo sendo grandes homens. Um dos casos mais marcantes é o de Josias, que reinou em Jerusalém, acabou abolindo os templos, as vaidades, enforcou os sacerdotes. Josias queimou ícones, enfim, destruiu aquilo que era artificial. E Deus o pagou como? Matando antes e queimando Jerusalém. Assim evitaria que Josias, por exemplo, sofresse mais do que os miseráveis que eram individualistas, ambiciosos, cobiçadores, etc, etc, etc. Na parte 7, Vieira destaca uma passagem de Jó, que afirma que a vida do homem é uma perpétua guerra, porque dentro de cada um de nós, como de inimigos contra inimigos, se faz esta guerra, se dão esses combates, e vence ou é vencida uma das partes. O homem não é só uma substância como um anjo, continua Vieira, mas composto de duas totalmente opostas, corpo e alma, e estes são os que entre si fazem a guerra. Na parte 8, Vieira faz o destaque marcante que é o fato da morte libertar o homem das misérias. A morte liberta o homem das agruras, das dores, por isso ela é o maior bem da vida. Abre aspas. A este Silênio, um sábio, consultou o rei Midas sobre o qual fosse o maior bem desta vida, e depois de muitos rogos, a resposta foi essa: o melhor de tudo é não nascer, mas no caso de haver nascido, muito melhor é o homem morrer. Fecha aspas. Para continuar ilustrando seu raciocínio e argumentando sobre sua tese de que a morte é melhor que a vida, dá-se o exemplo de Ágria, a sacerdotisa de Juno. Seus filhos Biton e Cleobis acabaram puxando uma carroça
porque os cavalos demoravam a chegar para carregar sua mãe até um sacrifício, até um ritual, e ela não podia se atrasar. Como chegaram em tempo, comovida, a Ágria pede a Juno um prêmio para os seus rapazes, para os seus filhos. E o que aconteceu? Eles caíram mortos na mesma hora. Para terminar, Padre Vieira, nessa parte 9, faz o seguinte destaque, abre aspas, se o maior bem da vida é a morte, que devemos fazer os vivos? São Paulo, que vivia bem mais em Cristo que em si mesmo, não diz que o cristão se mate, senão que ele viva, mas que viva como morto. Continua o texto, a morte é uma correção geral que emenda em nós todos os vícios. E de que modo? Por meio da mansidão, porque a todos amansa. Fecha aspas. Viver como morto, segundo um certo abade Moisés, citado nessa parte 9, era ser sobre a terra como planta e sob a terra como raiz. Aspas, seja fecundo e na vida colhamos dele o fruto da graça e na morte a glória. Fecha aspas. Segundo o estudo do professor Alcir Pécora, pode-se dizer ainda que a morte no primeiro sermão é a base afetiva da consciência do cristão. No segundo, é um objeto de terror que domestica a si mesmo. E, no terceiro, é objeto de desejo que anula todos os outros, desenganados ao longo da existência. Olhe, não deixe de curtir nossa página e compartilhar, comentar,